A gente ouvindo o produtor no dia a dia, a gente percebeu que tinha um desejo de, além de cuidar do rebanho, tratar o rebanho, incrementar a produtividade. E assim nasceu esse projeto. Nos tratamentos convencionais, você traz o animal ao curral para ser tratado. E no nosso caso, nós levamos o medicamento até o animal, via dieta dele. Então tudo foi muito novo. A cada momento a gente foi construindo, comemorando a cada porteira que a gente conseguia passar, né, na verdade. Só que antes da empresa, eu vivenciei o Empretec. E o Empretec, ele mudou a minha vida. O Sebrae, ele é uma escola de inovação. Ali eu aprendi a planejar, ali eu aprendi a enxergar a empresa lá na frente, vamos dizer assim, toda como ela é hoje. Eu atribuo boa parte do crescimento nosso a essa parceria realmente com o Sebrae, essa capacidade de inovação que o Sebrae tem e que também entrega para os parceiros. Tinha uma pessoa que ela era minha cliente, né? E ela era do Sebrae. Aí uma vez ela me encontrou, ela perguntou como que eu tava. Aí eu falei que não tava bem, que tava pensando em até ir embora do país. Que inclusive eu já tinha olhado tudo, já tinha olhado passagem, já tinha olhado lugar para morar, já tinha tudo, praticamente tudo certo. Ela pegou e falou: não, vai lá no Sebrae para conversar comigo. Não faz isso antes de conversar comigo, não. Eu fui, nós fizemos alguns treinamentos, ela conversou muito comigo, me explicou muito e desde então a empresa só vem melhorando e crescendo. O Sebrae me ensinou a organizar a empresa, né? E da parte de financeiro, né? Que eu não tinha um controle financeiro. A minha filha, hoje ela toma conta da loja, né? O meu filho, ele toma conta da área de tecnologia. Eles vão fazer o negócio crescer, vão fazer o negócio ir para frente, fazer o nome da empresa crescer como eu sempre sonhei. Se não fosse pelo Sebrae, talvez nem no Brasil hoje eu estaria, e mesmo meus filhos estariam trabalhando comigo mais hoje. Estamos de volta com o nosso Fórum de Minas nesta terça-feira, dia 26 de setembro. Agradecendo mais uma vez a você pela presença aqui conosco, a cada um dos telespectadores e telespectadoras que estão acompanhando o Fórum de Minas aqui no canal Viver Brasil. A gente está distribuindo ao vivo via Claro Net para diversas cidades, a começar por Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das novas cidades que recebem o sinal da Claro Net, o nosso compromisso de estar levando uma programação de cada dia de maior qualidade. E nessa semana, entre segunda-feira e sexta-feira, dia 29 de setembro, a gente tem a realização do Fórum de Minas. A cada dia falando sobre uma determinada região. Começamos na segunda-feira com a região norte e o Jequitinhonha. Hoje estamos falando sobre a região leste e o Rio Doce. Nesta quarta-feira a gente segue para a região sul e a Zona da Mata. Na quinta-feira, dia 28, a região oeste e o Triângulo Mineiro. E na sexta-feira, o último dia 29 de setembro, a região central e a Grande BH. É uma alegria estar escutando cada uma dessas pessoas, levando cada uma dessas pessoas a quem está nos assistindo, para ter esse entendimento sobre Minas Gerais de maneira absolutamente única, a partir dos olhares e das vozes de pessoas que realmente conhecem cada uma dessas regiões. Agora nós vamos ter a alegria de conversar e conhecer um pouco sobre o secretário de Planejamento e Serviços Urbanos de Teófilo Otoni, uma das cidades mais importantes que a gente tem desta região e que certamente vai dar uma contribuição de alto nível aqui para o Fórum de Minas. O Darcirley de Brito, ele tem uma trajetória bem interessante que eu vou ler ela para que vocês o conheçam. Então, desde cedo, com os valores compartilhados por seus pais de origem humilde, Darcirley enveredou por diversos afazeres. Foi vendedor de pedras preciosas, entregador de marmitas, lapidário, ajudante de pedreiro, limpador de quintal,
guarda-mirim, até atingir a maioridade. Entre 2010 e 2019, em 2010, coordenador da base de serviço de apoio à comercialização do Ministério do projeto captado pela APJ com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que durou 6 anos. Cooperado da APJ como instrutor técnico na área de planejamento, agente de desenvolvimento, mapeamento dos empreendimentos da economia popular solidária nos vales do Mucuri e Jequitinhonha. 2011, oportunidade de trabalhar na Copatos, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Colatina, selecionado nos 2 processos seletivos. Optou por ser articulador territorial no programa do Governo Federal Territórios da Cidadania. Papel de articular e integrar os 12 municípios que fazem parte do território para elaborarem um projeto que desenvolvesse todo o território de forma concomitante. Em 2011, ele foi assessor regional da comercialização institucional, articulando prefeituras para comprar produtos da agricultura familiar, fazendo o encontro da oferta com a demanda e organizando os agricultores em associações e cooperativas. Que passagens legais, viu, meu caro Tarcirley? Em 2012, em Brasília, na Unicafés, Ministério da Agricultura, foi coordenador nacional de comercialização, coordenador do setor de projetos, conheceu o Brasil todo palestrando, ministrando os cursos de cooperativismo e economia solidária. Em 2011, 2012, pós-graduação em gestão pública. Em 2016, retorna para Teófilo Otoni como coordenador da campanha do prefeito Daniel Sucupira e torna-se secretário municipal. Prezado Tarcirley, Tarcirley de Brito. Que caminhada bonita, hein? Bom dia, bom dia. Tá chegando o áudio bem aí? Tá chegando o áudio bem e com essa voz de locutor de altíssima qualidade. Oh, ainda chego lá, ainda chego lá. Pode ser um dos próximos projetos. Bom dia, Gustavo. Bom dia a toda a equipe aí do canal Viver Brasil. Para a gente é um prazer, uma alegria estar aqui contribuindo com esse debate tão importante, não só para a região do leste de Minas, mas para toda Minas Gerais, né? Colocando um pouco de nossa experiência aí para poder somar nesse fórum que está acontecendo hoje, que é de suma importância para quem está na gestão pública, né? Para prefeitos, secretários, agentes de desenvolvimento econômico. Então, essa iniciativa é muito boa. Parabéns aí para vocês que estão organizando esse debate. E estamos à disposição. Parece que mandaram a biografia inteira aí, não era para fazer um resumo. Me desculpa, dessa assessoria que mandou o arquivão, mas foi bom que a galera ficou me conhecendo da origem até agora, nos dias atuais. E faltou aí que recentemente eu acabei de me formar, mestre em administração pública na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vamos lá, estou à disposição. Você tem quantos anos, Tarcirley? Estou com 42. Você, eu acho que é a figura que representa com muita qualidade. Você nasceu aí mesmo? Nasci em Aparecida, São Paulo, mas com menos de 3 anos de idade, minha família retornou para Teófilo Otoni, que era daqui, né? Meus pais é de origem quilombola, minha mãe é de origem italiana, teve a imigração muito forte para cá, nos anos 40, 50, e aí eu sou essa miscigenação, né? Paulista, criado em Minas por baiano, misturado com italiano, quilombola, indígena e por aí vai. Espetáculo! Isso é brasileiro da gema. Brasileiro nato. Olha só, Tarcirley, eu queria que você falasse região, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória sua. Por que eu estou te pedindo para você falar um pouco sobre ela e, obviamente, pontuar as atividades que você tem hoje como secretário e a sua visão de Teófilo Otoni e a região. Mas por que eu estou te pedindo para você falar um pouco sobre as suas atividades? Pelo que eu vi da sua trajetória,
você sempre foi muito vinculado a essas atividades de cooperativismo, de desenvolvimento local, de desenvolvimento pontual daquele município, daquele grupo de municípios. Em Minas Gerais a gente tem 853 municípios, é município que não acaba mais, não dá nem para entender para que esse tanto, mas ao mesmo tempo a gente entende que tem alguns agrupamentos inteligentes, conforme são os consórcios, as redes de desenvolvimento comum. Eu queria que você falasse um pouquinho, estando aí em Teófilo Otoni, entendendo que a gente está em uma das regiões mais pobres no sentido econômico e que precisam o tempo inteiro ficar lutando para ganhar mais destaque, para ganhar mais espaço. Fala um pouquinho sobre a sua atuação, como é que ela se dá e as suas ações hoje como secretário municipal de Teófilo Otoni. Beleza, vamos tentar fazer esse link aí, né? Tentar linkar a trajetória profissional e acadêmica com o meu trabalho. Queria começar, né? Só falando que Teófilo Otoni hoje pertence ao Vale do Mucuri, que parte das cidades que compõem a bacia do Vale do Mucuri também fazem parte da região leste de Minas Gerais, né, junto com toda a bacia do Rio Doce, totalizando em cerca de 189 municípios que compõem todo o leste de Minas Gerais. E Teófilo Otoni, a gente costuma dizer, né, que não é Teófilo Otoni, o Vale do Mucuri, o leste de Minas, não é uma região pobre, é uma região que foi empobrecida ao longo dos anos, ao longo do tempo, pela falta de investimento, pela falta de apoio, pela falta de priorização por parte do poder público, tanto estadual como também federal, nessa região nossa aqui, que é uma região rica de cultura, que é uma região rica de recursos naturais, que é uma região que tem as suas riquezas por si só e que vai se desenvolvendo à força, mesmo sem esse apoio mais incisivo por parte dos poderes públicos, né, dos entes federativos. Eu comecei essa trajetória minha no setor do cooperativismo, porque eu também sou formado em gestão de cooperativas na Universidade Federal de Viçosa. Me formei em 2009 e a partir desse ano, né, eu comecei a trabalhar sempre na área do cooperativismo da agricultura familiar, cooperativismo da economia solidária, por entender que esses arranjos produtivos locais, como você falou, eles são molas de desenvolvimento econômico, social e político de qualquer lugar onde eles estão inseridos. O cooperativismo cresce a cada dia no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Foi um curso de graduação que eu optei por ter conhecimento aqui em Teófilo Otoni, né? Como eu comecei a trabalhar muito novo, e aqui tem uma instituição muito forte chamada Instituição APJ, Aprender a Produzir Juntos, que foi fundada por um padre italiano que veio para Teófilo Otoni com mais outros 4 padres italianos na década de 80, e na Itália o cooperativismo, o trabalho associativo, ele é muito forte para provocar e promover o desenvolvimento. Então ele começou a implantar essa cultura da cooperação em Teófilo Otoni. Já teve tempos, né, que Teófilo Otoni chegou a ter o marco do cooperativismo em Minas Gerais, por ser a cidade que já teve mais cooperativas existentes, funcionando, porque num cenário de recessão econômica muito grande, de crise de desemprego muito grande, o cooperativismo é uma alternativa de geração de trabalho, emprego e renda para a população não ficar desassistida de nenhum tipo de recurso. E aí essa paixão pelo cooperativismo foi se desenvolvendo dentro de mim a partir do momento que eu comecei a ter contato com essas experiências do nosso saudoso padre, né, o padre Giovanni, que já faleceu, mas deixou o seu legado aqui em Teófilo Otoni com relação à organização coletiva das comunidades, dos trabalhadores, e isso ainda é muito forte aqui em Teófilo Otoni. Então, me formei lá, de lá para cá, assim que eu me formei, voltei para trabalhar em Teófilo Otoni nessa instituição, como foi lido aí na minha biografia. Na época, a gente formou uma cooperativa de técnicos para trabalhar, dando assistência às outras cooperativas que já existiam em Teófilo Otoni. Aí, formado, muito novo, né, apareceu uma oportunidade de, durante o governo Lula, trabalhar na política de desenvolvimento territorial, que foi uma política implantada durante o primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Aí eu participei desse processo seletivo, fui selecionado e fui trabalhar em Colatina. Qual que era a função dessa política de desenvolvimento territorial?
que eu tive a oportunidade de conhecer por dentro, né? É promover promover o desenvolvimento dos municípios através de projetos coletivos que gerem desenvolvimento e crescimento de todo o território e não apenas do município. É uma política fantástica, porque os municípios que conseguiram compreender como que funciona o desenvolvimento territorial, mesmo depois que a política acabou, tem vários municípios no estado, por exemplo, o estado da Bahia, que continuou trabalhando de forma consociada, de forma cooperativa, com projetos coletivos, e na prática como que funcionava? O Ministério do Desenvolvimento Agrário mandava uma quantidade de recursos no território que eu trabalhei era composto por 12 municípios, para esse território discutir o que eles iam fazer com esse montante de recursos. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não tinha o valor definido, dependia da matriz de necessidades de cada território. E aí o meu papel era reunir os 12 prefeitos desse território e falar, o governo federal está aportando no território 10 milhões. Como que a gente vai gastar esses 10 milhões de reais em projetos que vai gerar o desenvolvimento não só do município que vai receber o projeto, mas um desenvolvimento em cadeia de todos os municípios que compõem o território. Então, esse era o papel dessa política territorial. Em alguns territórios, a gente conseguiu ter sucesso com essa política, outros territórios, os municípios não conseguiram internalizar a essência desse projeto. Era uma briga, né, por interesses individuais, cada município querendo crescer sozinho, querendo se desenvolver sozinho, querendo receber o recurso sozinho, para poder gerar o crescimento e o desenvolvimento só de sua cidade. Porém, o desenvolvimento territorial ele é dinâmico. O desenvolvimento de forma isolada ele não acontece. Não adianta que no Vale do Mucuri, na região leste de Minas, a gente pensar que nós vamos conseguir desenvolver Teoflotone sem ter esse link com os outros municípios do entorno, com os outros municípios que compõem o nosso território, que compõem o leste de Minas. Porque Teoflotone, sendo uma cidade polo, igual é hoje dentro do Vale do Mucuri, ela acaba recebendo todas as demandas de serviços públicos dos outros municípios também. A saúde aqui em Teoflotone, a gente recebe uma população de cerca de 1 milhão de pessoas que compõem a macro Nordeste, ou seja, são 63 municípios e 1 milhão de habitantes que em algum momento usam os serviços públicos de saúde de Teoflotone, sem falar outros serviços também, como serviços de educação, igual a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, como promover esse desenvolvimento endógeno, né, de dentro do município para fora, mas que acaba impactando o desenvolvimento de todos esses municípios. Então, essa foi minha trajetória profissional, sempre trabalhando com arranjos produtivos locais. Depois do Espírito Santo, eu tive a oportunidade de ir para Brasília, trabalhar na Unicafes, União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Tive a oportunidade de ser consultor do Ministério do Trabalho e Emprego, na época, na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Fui consultor também do MAPA, do Ministério da Agropecuária e Abastecimento, e consultor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e justamente indo para os municípios onde recebia esse aporte de recursos, essas políticas públicas, para tentar orientar como que os prefeitos e os secretários de desenvolvimento econômico, secretário de agropecuária, secretário de planejamento, poderiam acessar essas políticas públicas, mas pensando sempre de forma territorial, para promover o desenvolvimento de forma plena e não ficar dando murro em ponta de faca ali em seu município, pensando que você vai crescer sozinho, que você vai se desenvolver sozinho. Então, essa foi um pouco, né, dessa trajetória profissional até o prefeito Daniel Scupino, nosso atual prefeito, que também é um amigo que eu conheço, né, a longa data, que tem a trajetória profissional parecida com a minha, é formado também em gestão de cooperativas. Acho que ele vai estar aí mais tarde, vou deixar para ele se apresentar. E aí, por a gente ter essa noção de desenvolvimento territorial, ele me convidou para vir para Teoflotone desde o primeiro dia de mandato de 2017. Eu assumi a Secretaria de Planejamento, também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e de lá para cá a gente vem implementando no município uma política que não é só municipal. Todas as políticas públicas que a gente implementa no município é sempre pensando nesses fluxos territoriais que, de certa forma, uma vez passa aqui por Teoflotone, que a gente, se não pensar nessa demanda, nesse fluxo corrente que tem,
nós não vamos conseguir dar o AMP que a gente precisa, não só em Teoflotone, mas no Vale do Mucurina e toda a região leste, né? E aqui a gente tem vários desafios, não sei se eu já posso estar colocando, que não são desafios só de Teoflotone, mas é desafios de toda a região do leste de Minas. Já posso continuar? Se deixar eu falando. Pode, você fala muito bem. Não é nada à toa que a gente vai te falar agora, não. Você está fazendo um descritivo geral aí, está muito claro. Essa sua apresentação, ela foi fundamental para as pessoas entenderem a sua construção, a sua origem, a forma de pensar. Então você vem trabalhando ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória, com o objetivo de planejar e de ter um movimento melhor entre municípios coligados. Certo. E aí, neste momento, você então está na função de secretário de Planejamento e Serviços Urbanos de Teófilo Otoni. Você se posicionou de maneira muito clara ao falar que Teófilo Otoni recebe mais de 1 milhão de pessoas buscando saúde, vindo de cerca de 66 cidades ao redor. Não foi à toa que a gente teve o privilégio de receber aqui mais cedo também o prefeito de Frei Gaspar. De Frei Gaspar. Para quê? Para ele falar um pouco sobre essa realidade. E aí o que eu te pergunto é, hoje, na sua função como secretário de Planejamento, qual a importância da sua formação lá nas ações vinculadas ao cooperativismo? E junto a isso eu peço para que você nos fale o que é o cooperativismo solidário. Então são algumas perguntas para que você possa falar aí nos próximos minutos. Beleza, vamos lá começar pela última, né? O cooperativismo solidário, ele faz parte de um movimento chamado Economia Solidária, que tem como valores, né, a não competição entre os empreendedores que fazem parte desse movimento, que tem como valores o comércio justo e solidário, ou seja, os produtos que são oriundos dos empreendimentos da economia solidária, eles têm um preço justo, eles não têm uma margem de exploração do trabalhador que faz esse produto, né? Eles pensam mesmo no bem coletivo do movimento, da associação e no bem também do consumidor, que não vai ser onerado de um produto que muitas vezes custaria, um exemplo, R$10, e você encontra esse produto nas prateleiras de qualquer outro empreendimento por 20. Então, eles têm essa consciência coletiva, essa consciência do fair trade, do comércio justo, que são critérios que esse movimento tem que obedecer até para poder estar exportando os seus produtos para os países que são adeptos do fair trade, né, do comércio justo e solidário. E dentro do movimento de economia solidária, tem as cooperativas da economia solidária, que é preciso ter essa institucionalidade para poder a gente entrar dentro do mercado convencional, obedecendo às regras do mercado convencional. Você precisa ter o seu CNPJ, você precisa ter a sua contabilidade, você precisa ter sua transparência para você poder comercializar também, concorrer de igual para igual com o movimento do mercado tradicional que está aí, que já é conhecido por todos. E quem faz parte desse movimento de economia solidária não é só os empreendedores que trabalham lá com esses princípios, com esses valores, com esses critérios, mas também as pessoas que estão passando a consumir os produtos advindos desse movimento de economia solidária, desse cooperativismo aí que já tem mais de 10 anos existente no Brasil, desses tipos de associações também que existem dentro do movimento de economia solidária, que vai desde a associação da agricultura familiar, a associação de artesãos. Um outro princípio inerente ao movimento de economia solidária e, consequentemente, ao cooperativismo é a produção de alimentos limpos, livres de agrotóxicos. Então, esse é um movimento que a gente vem trabalhando no Brasil e que vem crescendo a cada dia. E aqui em Teófilo Otoni, nós somos a única cidade do Brasil que tem uma Secretaria Municipal de Economia Solidária, justamente com esse intuito de estar fomentando
o movimento, está fortalecendo o movimento de economia solidária por acreditar que o movimento de economia solidária ele produz de forma mais rápida esse crescimento sustentável, esse desenvolvimento sustentável, além de nos ajudar a atacar um problema que é grave no município, não só aqui em Teoflotone, mas em toda a nossa região, que é a questão do desemprego. A gente é carente de indústrias grandes aqui no nosso município que geram emprego. Então, como que a gente pode fazer para ajudar a nossa população através dos instrumentos que a gente tem na mão? Só um minuto. É fomentar iniciativas de trabalho coletivo, de trabalho associado, onde os empreendedores são donos do negócio e são os próprios trabalhadores desse negócio. Então, esse, em resumo, assim, de forma mais sucinta, é o cooperativismo solidário que existe dentro do movimento maior, chamado Movimento de Economia Solidária. E como que essa experiência de trabalho me ajuda, né, na função que eu tenho hoje? Eu estava atuando aqui no município, eu já passei por algumas secretarias, né? Já passei pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já fui também secretário de Saúde durante 2 anos aqui no município de Teoflotone, e eu já fui secretário de Governo no início desse segundo mandato do prefeito Daniel Sucupira, e agora eu estou como secretário de Planejamento, também na frente da Secretaria de Serviços Urbanos. Por que a gente resolveu fazer essa casadinha? Primeiro, no sentido de estar otimizando recursos dentro da prefeitura, a partir do momento que a gente consegue juntar, né, fundir essas duas secretarias. A gente percebeu, e aí já faz parte também de até um estudo maior que a gente vem desenvolvendo, que os instrumentos de planejamento governamental existentes hoje, eles são um dos grandes causadores da descontinuidade das políticas públicas. Por quê? As eleições têm um descompasso, né, a cada 2 anos. A cada 2 anos, eleição de prefeitos, 2 anos depois, eleição de presidentes. Aí, na hora que você vai fazer o seu plano plurianual, que é o seu orçamento para 4 anos, você virou prefeito, no primeiro ano você já tem que preparar os seus próximos 4 anos, né, de mandato e 1 ano do mandato subsequente, que a gente não sabe se vai ser reeleito ou se vai ganhar. Você prepara todo o seu planejamento. Alguns municípios, igual o nosso, faz isso de forma participativa, com instrumentos de escuta da população, outros faz de acordo com os estudos que já têm sido desenvolvidos, né, dentro da própria prefeitura, e elabora o seu orçamento, o seu planejamento para 4 anos. 2 anos depois, vem o governo federal e elabora, junto com o governo estadual também, o seu planejamento para os próximos 4 anos do governo federal. Ou seja, os planejamentos federal e estadual, eles não fazem link com planejamento municipal. Aí ficam os municípios planejando uma coisa de acordo com suas necessidades e o governo federal e estadual planejando o gasto do recurso em outras coisas que muitas vezes não vai de encontro com a necessidade real daquele município, daquela região ou daquele território, fazendo com que políticas públicas importantes, projetos importantes, sejam descontinuados. Aí um projeto começa a funcionar, 2 anos depois ele para por falta de investimento, que a prioridade agora do governo federal e estadual mudou, é outra. Aí o município, para não ficar sem receber essas políticas novas que são implementadas, tem que parar muitas vezes esses projetos que estavam tendo sucesso dentro do município, causando desenvolvimento territorial, para poder seguir as regras, né, o planejamento do governo federal e estadual. Passa 2 anos, vem as conferências territoriais, elaboração de planos municipais de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico, também num descompasso de tempo que já tem 2 anos de execução do orçamento federal, estadual e municipal, e aí vem esses segmentos apresentando seus planejamentos. Então, a partir do momento, quando a gente chegar num tempo que a gente conseguir conciliar todos esses instrumentos de planejamento governamental, eu acredito que a gente vai provocar o nosso desenvolvimento, né, de forma nacional muito mais rápido. E aí, eu falei isso aí tudo para poder justificar essa junção das 2 secretarias aqui em Teoflotone. A gente percebeu que temos que fazer o planejamento da cidade a partir das demandas de infraestrutura que chegam na Secretaria de Serviços Urbanos. Então, para conhecer de fato quais são as demandas que estão chegando no município, para entender, ir lá fazer as visitas, as vistorias em loco de quais são as necessidades de infraestrutura de cada região, de cada bairro, de cada rua, para depois a gente propor medidas de planejamento,
foi que a gente resolveu fazer essa experiência aqui em Teoflotone, juntando as duas secretarias, e está dando certo. E toda vez agora que chega um recurso novo no município, a gente já tem mapeado as demandas reais do município, as necessidades reais, e consegue direcionar essa emenda parlamentar, ou esse recurso que o prefeito consegue, através da captação de outros editais ministeriais, a gente consegue direcionar esses recursos de forma mais eficiente e eficaz para atacar a raiz do problema que afeta o nosso município. Antes a gente fazia de acordo com os requerimentos que chegavam de líderes, de associações, de acordo com a nossa vivência no próprio município, de acordo com as demandas históricas, os passivos históricos de problemas de infra que tinha no município, e isso veio também, não é que não estava dando certo, só que a gente percebeu aí um gap, um hiato entre a necessidade pequena, de uma rua pequena que tem lá no município, que o poder público dificilmente conseguia ir lá alcançar. Então, por perceber esse gap aí, que a gente juntou as duas secretarias, e com a minha experiência de planejamento e a do próprio prefeito também, a gente está conseguindo fazer esse trabalho aqui no município de Teoflotone, que está surtindo efeitos. Isso, meu caro Tarcilei, eu acho que deu para compreender não só a sua ação, como o que está se passando aí por Teoflotone, na região leste como um todo. A gente ainda vai ter mais alguns participantes aqui ao longo da manhã, a gente vai seguir até às 13 horas. Queria te agradecer muito, a gente vai finalizar o nosso evento com o prefeito Daniel, de 12h30 às 13 horas, com o objetivo de escutar e entender os caminhos que ele está seguindo e como é que ele está enxergando o momento em que a gente está. Você tem uma caminhada linda aí na cidade, não só pelo que está fazendo agora, mas por tudo que já falou, secretário de saúde, uma pessoa 100% dedicada a ver a região crescer. Isso é muito bom, porque a cada região, se a gente tiver vários similares a esse, a probabilidade disso avançar mais rápido é muito grande. Então, queria te dar parabéns. Queria te agradecer muito a presença aqui conosco no Fórum de Minas. A gente vai continuar o nosso evento agora com mais alguns participantes. Agora, só para reforçar, Tarcilei, o Fórum de Minas ele começou em 2021. A gente teve também a presença do Daniel Sucupira falando sobre a região como um todo. Saindo daqui, nós vamos encontrar com 2 produtores rurais que já estão nos aguardando de maneira virtual também, o Ordilei da Fazenda Surubi e o Evelton Chaves, produtor de café especial aí na região também. E para finalizar, a gente vai ter uma conversa com o Frederico Paixão, que é presidente da Abrazel aí do Vale do Rio Doce, o proprietário do Bar do Fred, e o Rodrigo Distante, que é da Abrazel do Vale do Aço. E aí a gente finaliza com o Daniel Sucupira. Então, queria te agradecer muito, meu caro secretário, dizer que é uma alegria ver pessoas tão apaixonadas pelas suas cidades, pelos seus municípios, conforme você está se colocando. E a gente está aberto aqui para falar mais sobre Teoflotone também no canal Viver Brasil. Muito obrigado a você pela sua participação, ok? Beleza, Gustavo? Nós que agradecemos aí pela oportunidade. Sempre que precisar, pode estar contactando a gente, que vai ser um prazer estar participando do Fórum de Minas, que é um fórum que tem tudo a ver com os princípios e valores que a gente acredita, né? O prefeito Daniel vai dar exemplos aí de políticas que a gente implantou na cidade, políticas inovadoras que não tinha em outros municípios, e a gente conseguiu formular e implementar aqui na cidade, como, por exemplo, o médico noturno, que é uma experiência fantástica que eu vou deixar para ele relatar para vocês aí, que vem revolucionando a nossa cidade. E políticas como essa, a gente sempre pensa, igual eu falei, né? Pensa em políticas públicas que são execuíveis, não só em Teoflotone, mas também em outros municípios que queiram estar implementando essas políticas também, para a gente gerar um desenvolvimento que possa irradiar esse desenvolvimento sustentável em todos os municípios. Então, forte abraço, parabéns de novo pela condução aí do Fórum de Minas, que está espetacular. Contem conosco. Já imagino que seja esse médico noturno, já estou empolgado com ele, vou aprofundar com o Daniel e parabéns antecipado. Muito obrigado pela presença. Obrigado ao nosso
prezado secretário Tarcilei de Brito, secretário de Planejamento e Serviços Urbanos de Teófilo Otoni, mas mais do que isso, uma pessoa apaixonada pela cidade, dedicada no seu desenvolvimento, já teve em várias outras secretarias, várias outras atividades setoriais, enfim, é um cara comprometido. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e a gente para alguns segundos para voltar no próximo bloco com os produtores rurais da região leste, em alguns segundos.